Olá, estamos em época de Copa e em época de Copa em que Messi está despontando para ser o maior artilheiro de todos os tempos, por enquanto pelo menos. Sempre vem um assunto do provável autismo do Messi. Será que o Messi é autista? Muitas vezes eu já ouvi isso como uma afirmação definitiva. O Messi é autista e ponto final, mas sinto lhe dizer que não há uma comprovação real de que o Messi seja autista, sequer dele, por parte dele, ou por parte da família, ou de qualquer pessoa que tenha uma informação da vida particular dele. E por que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos vendo um aumento exponencial de autistas, tanto crianças quanto adultos sendo diagnosticados como autistas. E será que isso é real? Não é real? Será que todo mundo que se diz autista realmente o é? Veja bem, todos nós, em alguma medida, iremos apresentar alguma característica autística. E aqui eu quero fazer a grande distinção entre características autísticas e o autismo devidamente diagnosticado. Quais são, por exemplo, algumas características autísticas mais emblemáticas e perceptíveis? Podemos ver no Messi, eventualmente ele dando uma resposta meio que ríspida para algum torcedor ou até algum repórter. Nós vimos isso nos últimos dias. Isso pode ser uma característica autística. Não conseguir estabelecer um relacionamento, uma visual permanente ou duradouro, pode ser outra. Preferir a vida em particular, não socializando muito, não estando muito em festas, se puder evitar festa é melhor e tendo uma vida muito reservada, não se dando muito a relacionamentos públicos, sociais, conversando abertamente, fazendo novas amizades, são características autísticas. Ter uma fixação sobre algum assunto específico, o Messi, por exemplo, sabemos que tem uma fixação muito grande por futebol, é algo que vai além da capacidade e habilidade fisiológica e física dele. Ele realmente tem uma fixação por futebol, mas será que nós também não temos algumas dessas características? Será que você também não, de vez em quando, vai lá e arruma suas canetas de uma forma certinha e tem que ficar alinhadinhas, todas viradas para o mesmo lado? Será que você, organizando sua prateleira, suas roupas, você também não coloca suas camisas em uma sequência de cores? Pode ser que sim. Existem aproximadamente 50 características autísticas e dessas 50 características, todos nós colecionaremos algumas delas. A questão que irá fazer um indivíduo que carrega e traz no seu comportamento características autísticas ser diagnosticado efetivamente como autista é o quanto essas características atrapalham a vida social, profissional, coletiva e relacional desse indivíduo. Se essas condições de preferência por alguma cor, por algum assunto, por não fazer novas amizades, se alguma característica dessa prejudicar a vida social desse indivíduo, nós poderemos estar diante de um caso de um autista. Mas aí nós teremos que avaliar também qual nível de suporte essa pessoa precisa para conviver bem com essa mania ou com esse atributo, com esse comportamento. Então, por exemplo, eu não sou muito afeito a fazer novas amizades. Mas, se eu me policiando e aprendendo e amadurecendo durante a vida, percebendo que novas amizades são necessárias para que objetivos outros sejam alcançados, eu consigo me polarizar e me potencializar para fazer novas amizades, sabendo que isso me levará para onde eu quero ir. Ou seja, eu não preciso do suporte de uma terceira pessoa, ou se eu precisar, eu sei como buscar esse suporte e consigo então fluir socialmente. Eu não tenho grandes problemas de ir para uma festa, mas lá talvez eu também não esteja confortável. E para mim é mais confortável o ambiente individual, o ambiente em que eu estou sozinho. Eu prefiro trabalhar sozinho, aliás. Isso poderia ser classificado como um comportamento autístico. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar sozinho, quieto no meu canto, sem ninguém para me atrapalhar, falando perto de mim ou coisa do tipo. Isso poderia ser classificado como comportamento autístico. Mas eu não preciso de nenhum suporte externo para que eu consiga focar em algum assunto e não me desfoque por outro, apesar de muitas vezes eu ter hiperfoco e ficar muito focado, polarizado em um determinado assunto. Mas eu tenho os meus recursos internos que me apontam que eu devo
tomar cuidado em determinado momento quando estou com hiperfoco em alguma coisa. Então, o nível de suporte ele será determinante para a classificação de um indivíduo como alguém que apenas carrega funcionamentos autísticos, carrega alguns hábitos autísticos, diferentemente de um autista que precisará então de um nível de suporte que é um nível de suporte leve, um nível de suporte que com algum suporte ele consegue se adaptar e contornar essas características autísticas. Depois, um nível de suporte um pouco mais presente, um pouco mais intenso, nível de suporte 2, ou por fim, essa pessoa realmente ela tem uma necessidade de suporte 3, quando ela então, sem ter o suporte, ela fica incapacitada de uma vida produtiva, incapacitada de uma vida socialmente condizente com uma vida coletiva. Então ela precisa de fato de alguém, de um suporte, seja um suporte técnico de um profissional, etc., ou até uma intervenção, para que ela consiga conviver e ser alguém que está vivendo em sociedade. Então o autismo ele vai depender desse diagnóstico mais amplo, que não é dado apenas por um profissional, é dado por um conjunto de profissionais que irão analisar esse indivíduo, o seu comportamento, suas características, como lida com as suas, com essas questões, com esses hábitos, enfim, e então, dar um diagnóstico completo. Então fica aqui um cuidado para que o autismo não seja banalizado, como vem sendo. Então todo mundo é autista, se todo mundo é autista, então ninguém é, e nós estamos diante de um grande problema, que é o grande problema de que todos os comportamentos estão sendo classificados como alguma questão de desenvolvimento psicomotor, ou desenvolvimento cognitivo, um autismo, enfim, e enquanto que aqueles indivíduos que realmente precisam de um suporte acabam então não tendo o suporte necessário. Essa preocupação ela vem sendo muito presente na educação, entre os profissionais de ensino. Por quê? Porque hoje, infelizmente, nós vivemos uma epidemia de laudos indevidos e incorretos, mas também estamos diante de alunos que precisam realmente de uma intervenção. Então nós temos um aumento real de crianças que necessitam de uma intervenção, de um apoio, de um suporte, mas também temos um aumento exponencial de crianças que não precisam de um suporte, que não precisam de alguma intervenção, mas que por apresentar algum comportamento autístico, algum comportamento muitas vezes, por exemplo, já mudando de síndrome, de diagnóstico, vai para um déficit de atenção, por exemplo, mas quando vamos perceber os hábitos e o dia a dia daquela criança, a criança não dorme a quantidade de horas devida, a criança não tem um comportamento, uma restrição em relação ao uso de telas, e essa criança fatalmente vai chegar no ambiente de sala de aula e não vai prestar atenção. E aí cai na mão de um profissional que está, entre aspas, vendendo laudos, e vai carimbar um laudo de déficit de atenção, enquanto aquela criança tem um problema apenas ambiental, tem uma incongruência ambiental que deveria então sofrer aquela família uma orientação, uma reorientação em relação aos hábitos de uso de tecnologia, de tempo de sono, tempo de tela e etc. E apenas isso seria suficiente para reorganizar o sono, reorganizar, portanto, a atenção daquela criança. Então, eu chamo aqui a atenção de forma bastante preocupante, chamo a atenção de forma bastante pontual em relação ao correto diagnóstico das crianças, ao correto diagnóstico até de adultos, e não ficarmos tão dependentes e polarizados em querermos um diagnóstico, visto que muitas vezes diagnósticos indevidos estão sendo dados hoje, e isso faz com que os indivíduos que realmente precisam de uma intervenção não a tenham, ok? Espero que esse vídeo tenha esclarecido para você sobre os seus hábitos e costumes. Observe o que você faz que talvez tenha uma característica autística. Coloque aqui nos comentários para que a gente possa somar informações e assim construirmos uma sociedade que cuida daqueles que precisam devidamente, de forma intencional e profissional. Procure sempre um profissional da saúde, um profissional que pode te auxiliar a diagnosticar bem aquilo que precisa ser diagnosticado e orientar aquilo que precisa de orientação. Até o nosso próximo vídeo.